Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera, com a segunda parte da conversa com o documentarista Lúcio Branco. Confere aí o papo. Sim. Bom, tu já deu uma pincelada aí no que vem agora pela frente, que é a parte do cinema, assim, né? Então, assim como a gente começou falando como é que o futebol entrou na tua vida, eu queria tu comentasse como é que o cinema entrou na tua vida, né? Como é que foi esse começo dos primeiros filmes, o interesse e tal, e depois juntando assim, cineastas e filmes que te marcaram, assim, né, tanto brasileiros como estrangeiros, né? O que tu pode contar assim, para nós sobre essa coisa do cinema, como é que o cinema virou, acredito eu, é uma paixão, né, até por trabalhar com isso e uma profissão, né? Sim. Então, Roberto, cinema é bom, como tanta gente, né? Eu gosto de cinema desde muito, muito garoto, né? Muito cedo, curti. E sempre gostei de um gênero que talvez muita gente não tenha dado devido valor. Imagino que até de coisas de uns 20 anos para cá começou a se aprender a gostar um pouco mais do gênero, que é o gênero documentário, né? Até porque o Brasil, e isso é uma coisa que eu digo também, mais uma coisa que eu digo sem traço de fanismo algum, eu acho que a tradição documental brasileira é muito boa, é muito rica. Por quê? E dá para entender, a realidade brasileira ela é muito rica, ela é muito complexa, né? Então, eu acho que quando a gente vai fazer um cinema do real, como se fala, não, vamos botar grossas aspas nisso, mas não deixa de ser isso, né? Filmes que falem da situação do país, claro que a ficção também faz isso, mas o documentário, por princípio, definição, né, pela própria natureza do gênero, ele incide mais sobre isso, né? Sobre a procura de tentar se refletir de alguma medida, ou reproduzir, por mais que a gente tenha que questionar isso, a realidade, né? Aquilo que se diz como a vida, como ela é e coisa e tal. E o documentário brasileiro, eu acho ele muito rico, assim. Você falou para eu citar alguns cineastas, eu penso aqui em alguns cineastas documentaristas, assim, por excelência, ou cineastas que não são exatamente documentário, mas são também de ficção, mas que também fizeram documentários maravilhosos, né, nas carreiras. Eu penso, por exemplo, no Sérgio Pel, que eu acho um cara muito bacana. Falando só dos brasileiros, né, assim, inicialmente. Sérgio Pel, eu gosto muito do Sérgio Bernardes Filho, eu gosto muito do Rogério Ganzella, gosto muito do Júlio Bressani, gosto muito do Aloysio Raulino, gosto muito do Silvio Lana, de um cineasta que inclusive está aí na ativa, né, retomando a carreira dele. Fez um filme maravilhoso chamado Superstição em Futebol, de 1970, que ele gravou em 1968, com um curta-metragem maravilhoso, que fala dessa relação, né, da superstição com o futebol, e uma produção originalmente alemã, mas ele fez uma versão brasileira também do filme, que ganhou um prêmio lá na Alemanha, inclusive. A versão brasileira, a versão dele, genial isso. O Festival Jovem House, em 1970. Né? Eu gosto muito do Geraldo Sarno também, tem documentários maravilhosos. Gosto do Maurício Capovilla, quer dizer, então tem uma série de cineastas, assim, mais da velha guarda, né, assim, é o tipo de cinema que eu gosto mais, né, de referências, principalmente da geração dessas figuras, que todo mundo ali é mais ou menos, como estou falando, nascido na década de 30 e 40, né, é basicamente isso, né, são o pessoal que está aí, os que estão aí inteiros estão na casa dos 70 anos, né, e eu acho essa tradição deles vai ser maravilhosa, eu sempre vejo uns filmes, assim, os documentários, que às vezes eu nem sei exatamente a procedência, mas depois você vai saber o nome do cineasta, você vê que ele nem tem uma obra tão bacana, mas não interessa, o cara fez filmes, assim, um ou dois, que são muito interessantes, assim, o cara acertou muito a mão ali, né, naquele momento. Então, quer dizer, eu sou ligado ao cinema há muito tempo, como eu gosto também de várias outras formas de expressão artística, né? Eu tenho a formação na graduação em Ciências Sociais, mas o meu mestrado e meu doutorado eu fiz em Letras, né, então eu gosto muito de literatura, e cinema, e principalmente cinema documentário, é algo que é sempre uma ferramenta, assim, que anda, né, paralelamente à literatura, assim. Vi alguns filmes também no período da pós-graduação, até como parte da ementa lá, né, das disciplinas. Quer dizer, então, desde muito cedo, né? Agora, cineastas estrangeiros eu gosto de vários, assim.
uma tradição documental maravilhosa, né, dos americanos, lá do dito cinema direto, né, de Penny Baker, os franceses, o pessoal também do cinema verité, né, como se fala, cinema verité, o Jean Rouch, que eu acho um gênio, acho maravilhoso o cinema etnográfico dele. Falando mais mesmo assim de documentário, né? Tem tantos outros. O que é legal do documentário é que às vezes você nem precisa se ligar muito na escola, no estilo determinado cara. Você vê a obra dele, assim, tem a ver, dialoga com a época em que ele vive, evidentemente, com a geração, com os colegas que ele tem, mas, de certa forma, um filme, não precisa ser nem toda a obra, tem um destaque, assim, que você se interessa muito pelo que o filme tematiza e pelo próprio filme como linguagem, né? A abordagem do cineasta, a abordagem subjetiva dele é algo assim que enriquece ainda mais essa realidade, até porque a gente tem, justamente com relação ao documentário, a gente tem que fazer esse questionamento, que eu acho muito pertinente e que desabona de forma alguma o gênero, né? Que eu falei em cinema verité, né, cinema verdade, não é cinema verdade, entendeu? O documentário não é para ser verdadeiro no sentido estrito do termo, não, de fidelidade total à factualidade dos fatos, né? Do que você vê na tela, não é. Aquilo ali sempre vai trair a interpretação subjetiva do autor, do documentarista, de quem tá montando o filme, né? E o bacana do documentário é isso, né? Então, documentário e ficção são duas coisas que se casam. Você o barato nunca saber onde começa ou termina uma coisa, começa outra, entendeu? E eu acho isso que eu acho mais bacana do documentário. Os filmes que eu faço têm essa pegada, assim, assumida, né? Apesar de eu achar que eu abordei, no caso do futebol, 3 personagens que são de uma integridade total, então, nesse sentido, são profundamente verdadeiros. Na hora que a gente vai abordar essa verdade deles, a gente tem que fazer isso de uma forma fiel a essa verdade. Uma coisa que, por exemplo, eu não gosto, uma tendência que me parece meio contemporânea, meio furada, até de certa forma meio elitista, aristocrática mesmo, e de cineastas que se julgam maiores do que o próprio tema que eles estão abordando, ou personagens, protagonistas, o que é pior, né? Você meio que bota a frase na boca do narrador e faz com que ele haja conforme uma espécie de marionete, né? Como alguém que você queira que fale aquilo, ecoe aquilo que você quer falar, entendeu? Bacana você ter essa mínima honestidade, humildade mesmo, intelectual e artística, de entender que o fenômeno que você está abordando é maior do que você, ainda bem que é. Você tem que ter uma certa humildade no sentido realmente bacana do termo, não é essa humildade da garganta para fora que as pessoas falam, da boca para fora, né, de garganta que as pessoas falam, né? Mas entender que realmente a realidade que você aborda, a dita realidade que você aborda, o personagem que está ali, ele tem uma verdade que é dele. Você tem que ter o trabalho de se esforçar de ir atrás dela, procurar prospectar, se ela tiver realmente... E o interessante é isso, que ela esteja bem lá no fundo. Você procura prospectar isso, para trazer isso à tona e fazer o filme fazer sentido, inclusive, ter apelo real, assim, se gostar do filme, né? Eu queria já ter feito outros longas, não foi possível, porque o cinema brasileiro sempre foi complicado. Isso é uma coisa que a gente vai chegar um pouquinho mais além ali, comentar essa coisa do cinema brasileiro, cinema e cultura no Brasil, né? Sim. Então, no momento, o cinema brasileiro, a gente pode falar mais adiante. Agora, se a gente for falar agora, a depressão vai rolar, entendeu? Então, melhor falar depois. Deixa porque um momento parece que o cinema brasileiro está atravessando, a cultura em geral, as artes, pelo amor de Deus. Mas sempre foi problemático, né? Essa relação, né? Com como é que o cinema pode, como que ele acontece, em termos de produção, tem o esquema profissional dele, sempre foi muito complicado, a coisa do mercado interno aqui, como sempre foi solapado pela indústria do cinema americano. Isso é uma série de questões que a gente tem que levar em conta, né? Uhum. As coisas estão mudando, né? Entre aspas, assim, a coisa se tornou mais democratizada, isso é inegável. No caso do Brasil, uma agência reguladora que foi de grande importância, que é a Ancine, que agora está sendo aí, né, mais uma instituição que está sendo dilapidada, que está sendo desmontada, né? Mas foi uma agência muito importante, né, na regulação do cinema, que estava permitindo que o pessoal começasse a se profissionalizar mais, inclusive eu. Né, eu estava, não posso dizer, não vou dizer no ascendente, mas eu estava conseguindo produzir filmes meus, assim, num nível mais profissional. Eu meio que voltei para um tipo de independência que
não me agrada. Eu sou totalmente favorável à independência no sentido criativo, mas do ponto de vista profissional você tem que, não é se submeter, mas você tem que depender, e ainda bem que é assim, porque isso significa que você profissionaliza a atividade. Então significa que outras pessoas estão podendo viver disso também, né? Estão podendo ter viver disso e poder criar, e poder justamente respirar dentro de um contexto, né, econômico, como sempre combalido na história do país, né? Então, isso foi realmente importante. Mas, ultimamente, isso tem, claro, no momento atual, isso é praticamente uma nulidade, não existe mais. Houve uma suspensão, um corte mesmo. Uma censura, podemos dizer assim, né? É uma censura de caráter econômico, que não deixa de ser censura, atende ao mesmo propósito, é calar a classe, né? Fazer com que cineastas não trabalhem, não façam filmes e, por isso, não consigam nem sobreviver, né? É um projeto que está em andamento que quer punir realmente a classe artística, quer punir quem vive de cultura, né? Que realmente depende de família, de coisas e tal. E depende, cara, antes de tudo, da questão da estrutura profissional do negócio, entende? No momento parado, tudo bem, eu vou conseguir, o Brasil vai continuar parado depois da pandemia, do ponto de vista, sobre várias coisas, do ponto de vista da economia, a gente está indo para o buraco, isso é fato. E aí vai ficar pior ainda, já está horrível para o cinema aqui, vai ficar terrível do mesmo jeito, ou pior, com relação à cultura de uma forma geral. Então o cinema... Não sei, cara, não sei o que eu vou fazer. Infelizmente, eu estou assim, meio que num momento de suspensão, né? Não sei, mas gostaria muito. Projetos como esse, por exemplo, também tem um projeto sobre um poeta que eu gosto muito, eu posso falar talvez agora, Jorge Lima, que eu queria fazer um documentário sobre ele. Agora tem que ter uma estrutura profissional, entendeu? Eu estou aqui escrevendo um projeto sobre ele, entende? Tem que ver se é viável, se é possível. Esse filme também, eu tenho um projeto de filme sobre religião de matriz africana, tanto um curta como um longa. Eu queria fazer um longa-metragem sobre o Silvio Lana, né, o cineasta que eu já trabalhei no Trabalho Adiante. Já tinha até título o filme, já gravei muita coisa, filmei muita coisa. Esse filme sobre a região de matriz africana, eu tenho 90 e tantos % dele já filmado e pesquisado material, praticamente tudo, entende? Depoimentos também praticamente tudo, já consegui. Mas agora a viabilidade prática disso é complicadíssima, por conta desse perrengue que a gente está atravessando. Eu falo da pandemia, claro, no primeiro momento, mas já estava terrível antes, né? Eu ficar condenado à independência demais também é complicado, né? Porque assim você não viabiliza o filme não sai da gaveta, como se fala, você não bota ali na tela, porque não é possível. Porque, afinal de contas, existe aí um processo que é censório mesmo, né? Que é de proibição de poda da liberdade criativa, de você poder fazer filmes com independência criativa, que é algo do que eu não abro mão, assim, de forma alguma. Eu não faço filmes, a não ser um filme de encomenda, claro, eu faria profissionalmente, né, necessidade, coisa e tal, mas filmes que são idealizados por mim e que não têm, assim, exatamente parcerias, eu faço questão, eu não posso abrir mão, né, da minha própria atividade. É claro que com parcerias e com uma produção maior, claro, a gente conversa, tem todo um diálogo, e claro, isso a gente não tem problema nenhum, óbvio. Mas agora, do ponto de vista da independência, de você querer fazer um filme, né, assim, totalmente livre, quer dizer, sem recursos, melhor dizendo, com recursos que eu consigo captar de uma forma assim, muito um trato pessoal, com pessoas próximas a mim, foi assim que eu consegui. É claro que eu tenho que agradecer as pessoas que me ajudaram, meu irmão, através da empresa que ele tem, a minha companheira, através da empresa de cinema que ela tem, né, o pessoal do Museu da Pelado, né, que é um site muito bacana de resgatar, né, esse passado glorioso do futebol brasileiro, né, o estúdio de som onde eu e aquela coisa, uma barganha, porque você não tem verba para pagar o cara do som, você coloca a logomarca dele, porque claro que ele está produzindo o seu filme, você não está pagando ele, então pô, é uma forma de produzir, não é apenas uma troca, é uma produção também, né. Quer dizer, é isso. Também do montador do NC5, fiz a mesma coisa com a empresa que ele tem com o esposo, a empresa produtora de cinema. Claro que, evidentemente, para ele, um trabalho bem mais complexo, a gente tem que pagar um cachê. Você consegue isso através de quê? Através do orçamento que você mantém dessa forma, tendo contato pessoal com as pessoas. Porque aí tem aquela frase, cinema é amizade. Realmente nesse sentido quando você está meio que condenada à independência, e a independência ela tem um lado ótimo e ao mesmo tempo o outro que não é legal, e aqui eu não deixo de parafrasear o Afonsinho, porque eu acho que tem uma relação estreita da condição do cineasta vivendo sobre essa situação, é a do Afonsinho com o passe livre na mão, né? Ele teve o passe livre na mão e falou, cara, muito bonito, muito romântico, mas ao mesmo tempo eu me quebrei com isso. Na teoria foi lindo, na prática é terrível, porque eu tinha que negociar com os dirigentes e os caras
faziam o que queriam comigo, porque eu era um salário mais alto na época que eu joguei no Flamengo. Pô, então os zagalo não gostavam de mim, estava louco para me botar no banco. E ele arrumou uma desculpa, um pretexto qualquer para me botar no banco, bota uma função no banco. Quer dizer, se quebrou por conta disso, né? Aí, na hora dele negociar o contrato, os caras conseguiam ainda dar mais volta no Afonsinho, né? Os dirigentes. Por quê? Porque, cara, você não tem empresário, você não tem estrutura profissional, você é amador? Não, cara, eu tenho condições de negociar, sim. Aqui o meu passe, o contrato, como é que vai ser? Não, você nem tem tempo para isso, tem que treinar, entendeu? Então, quer dizer, tem uma série de fatores que dificultaram a relação dele, né, com os dirigentes. O cinema não é muito diferente também, né, as artes, de uma forma geral, essa coisa da colocação profissional do artista, né, na sociedade, ele como profissional, alguém que consegue se manter, consegue subsistir, é um tema velhíssimo. E no Brasil existe mesmo uma tendência, e uma coisa que não começou agora com essa onda neoconservadora, pior do que isso, retrógrada, reacionária e de extrema-direita, que a gente tem, negacionista, horrível, essa pendor anti-intelectual e anti-artística é uma coisa antiga no Brasil, no brasileiro médio, né? Existe uma certa cultura do ressentimento, é um problema muito mais complexo do que eu poderia falar aqui. É claro, é uma série de injunções, com certos fatores a gente pode até compreender, porque existe, aí sim é importante falar, existe um elitismo também dentro da elite, uma dita suposta elite cultural. Existe um pendor antidemocrático mesmo, assim, nada inclusivo da parte de certos barões da cultura, mas, sinceramente, isso é um problema que estava até sendo, em alguma medida, eu diria que até um pouco lentamente, mas estava sendo, em alguma medida, principalmente no caso do cinema, estava sendo resolvido. E a prova disso é que eu, sem ter uma empresa produtora minha, né, eu ia conseguir realizar um filme para uma emissora de TV, né, a cabo, mas não foi possível. Eu seria produzido, mas com um orçamento baixo, porém, minimamente profissional, condigo, né? Poder pagar, mesmo mal, pagar profissionais que trabalhariam comigo. Os profissionais eu não paguei, foi na amizade, como eu falei, né? Um ou outro, não todos, mas um ou outro. Montador, claro que a gente sempre paga, é um trabalho muito extenuante, toma muito tempo, né? Mas é cinema que a gente faz, quando ele vai para a tela, ele é possível graças a esses fatores todos. É um complexo de relações que você tem, né? De caráter pessoal, afetivo também, que isso conta, e de caráter profissional, mas nunca no sentido para além do simbólico. A coisa sempre fica na base do simbólico. Você, claro, deixando isso muito claro, falando antes, explicando, tem que ter esse entendimento. Aí a coisa funciona, né? Claro, você tem que ser honesto, evidentemente. E esse foi o DFC Entrevista na Ludosfera com o documentarista Lúcio Branco. Na semana que vem tem mais. Então, para nos acompanhar, nos segue lá no ludoped.com.br ou nas plataformas de podcast e no YouTube. Até a próxima! Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopedfc.com.br